Uma árvore é regada de valores sentimentais, culturais e históricos. E todo mundo concorda, a árvore faz bem. Muita vida para as cidades, muita beleza, muito animal, muita pessoa descansando, às vezes embaixo ali da sombra. Benefícios inegáveis, mas será que Blumenau é uma cidade bem arborizada? Na parte urbana, precisa construir muito ainda para dizer que Blumenau é uma cidade bem arborizada, né? Como, por exemplo, é Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte. Precisamos caminhar muito, plantar muito e manejar, principalmente manejar muitas árvores que foram plantadas. Arborizar uma cidade não significa apenas plantar árvores. Mais do que isso, a arborização deve atingir objetivos de ornamentação, melhoria climática e diminuição da poluição. Uma ferramenta interativa desenvolvida pelo site da revista Galileu permite consultar o nível de arborização em cada um dos municípios brasileiros. Os dados retirados do Censo do Entorno do IBGE de 2012 mostram o percentual de casas com uma árvore por perto dentro da cidade. Em Blumenau, por exemplo, 37,7% das residências possuem uma árvore no entorno. No ranking estadual, a cidade fica na posição 156. Em nível nacional, assume o lugar de 4.619 entre os 5.565 municípios. E foi pensando justamente em melhorar essa condição e trazer mais qualidade de vida para a população que o Gregory criou a ação Mais Mil. A ideia é plantar 1.000 mudas de árvores pelas ruas de Blumenau. Começou com a distribuição de mudas ali no Machu Picchu, a gente realiza até hoje. E então a gente pensou em ir além, não só distribuir mudas, mas realmente contribuir com a causa plantando árvores. As mudas a gente recebe da FAEMA, as mudas e o substrato. Então a nossa tarefa mesmo é mobilizar as pessoas para vir ajudar no dia do plantio e essa parte da cidadania é o nosso dever. O projeto está na segunda ação. Em um trecho de cerca de 1 quilômetro vão ser plantadas 73 mudas. Quando essa etapa terminar, serão 200 novas árvores na cidade. E vocês encontram alguns desafios, alguns empecilhos, né? Como por exemplo aqui na Rua 7 mesmo. Sim, muitos desses canteiros eles são canteiros que foram construídos sobre o asfalto. Ele acaba não tendo a função de canteiro que deveria ter, que é enxugar a água, né? E isso nos enganou, a gente não sabia disso. Então, quando estava cavando, acabou que em alguns canteiros nós encontramos o asfalto por debaixo. E aí tem aquele trabalho de romper o asfalto com uma britadeira para poder ter uma cova legal para a árvore se desenvolver. Tomara que as pessoas sigam por si próprias e esse projeto é livre, ele pode ser levado para qualquer lugar. A gente não precisa autorizar ninguém, você pode fazer sozinho. Isso que a gente quer. Qualquer pessoa pode plantar uma árvore, mas é preciso ficar atento a alguns cuidados, principalmente se o espaço for público, como uma rua, por exemplo. A primeira coisa que tem que se observar é a largura do passeio. Tá? Então, passeios com menos de 1,5 m não são recomendados para você plantar uma árvore, até porque, dependendo do porte da árvore também, ela vai obstruir a passagem do pedestre, de um cadeirante. Então, isso é uma das coisas que tem que se pensar. Tá? Árvores com mais de 1,5 m, aí tem que observar outras coisas também, como a fiação elétrica. Outra coisa são as tubulações que existem nas vias subterrâneas. Então, você tem tubulação de água, de drenagem pluvial, tubulação de esgoto, tubulação, como no caso da 15, de energia, tá? de telefonia e principalmente de gás em alguns locais. Tá? Você tem que tomar certo cuidado, porque de repente vai fazer uma cova para botar uma árvore e você fura uma tubulação dessa de gás, tá? Ou quebra alguma tubulação dessa. Por isso, é sempre bom procurar a FAEMA para saber qual a maneira e a planta adequada para cada lugar e cada situação.